meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. E hoje quem me acompanha nesta função é Laisa, que fará nossa tradução para Libras. E também a professora Adriana Maria, que está no chat. E o que é o chat, né, gente? Vocês sabem exatamente o que é. Que é aquela partezinha do nosso aplicativo Educa Recife, em que a gente pode ter essa interação nas aulas, né? E as nossas aulas estão tanto no nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto pelas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code na tela. E além disso, nossas aulas estão no canal do YouTube Educa Recife. E hoje... Então, vamos dar um oi para a professora Adriana, que fará o nosso chat. E aí vocês sabem, qualquer dúvida, coloquem lá, tá certo? Então, vamos lá, depois a gente fala com ela. Ó, semântica. Hoje a gente vai começar, na verdade, a gente vai dar uma revisada nos nossos estudos de semântica. Vocês lembram? A gente já viu esse assunto antes, mas a gente vai dar uma revisadinha, tá certo? E aí, ó, vamos começar pensando qual o sentido das expressões, tá certo? Eu trouxe várias expressões aqui e a gente vai refletir sobre o sentido de cada uma, ó. Letra A, preciso de uma cabeça de alho para fazer o arroz. Letra B, Pedro foi o cabeça da operação policial de hoje. Letra C, Júlia é uma cabeça de vento, esquece todos os horários. E letra D, conheço a receita de cabeça, não uso nenhum caderno. E aí eu pergunto para vocês, a palavra cabeça tem o mesmo sentido em todas as orações? A palavra cabeça significa a mesma coisa em todas as orações? Não. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade da linguagem, que a gente já falou aqui, que é a polissemia, que é a capacidade de significante da mesma palavra possuir distintos significados. Professora Adriana, dê um oizinho aqui pra gente e diga, né, se você acha que todas têm o mesmo sentido ou não. Olá, meus amores. Bom estar aqui com vocês. Temos alunos aqui no chat, tá, professora Camille? Vamos interagindo juntos. Com certeza, né, minha gente? Estamos aí vendo conteúdo de semântica e não tem cada um nome ali, cabeça tem um significado diferente. Então, vamos aqui, ó, espiar quais os significados, então. Na letra A, quando eu digo que preciso de uma cabeça de alho, eu preciso de uma porção inteira de alho, do alho inteirinho. E a gente comumente chama de cabeça de alho, visto que não há uma palavra precisa, uma outra palavra em língua portuguesa que signifique isso. Quando eu digo que Pedro foi o cabeça da operação policial, eu quero dizer o quê? Quer dizer que ele foi o líder, né? Que foi ele quem liderou a operação. Quando eu digo que Júlia é uma cabeça de vento, eu quero dizer que ela é distraída, avoada, desatenta. E quando eu digo que conheço a receita de cabeça, eu quero dizer que eu conheço a receita de cor, ou seja, decorada. E aí, por isso que a gente fala de cabeça, né, da memória. Ou seja, as palavras aqui, elas são claramente distintas. Não, perdão, gente. O sentido das palavras, da mesma palavra, é completamente distinta. Por quê? Porque o contexto, a depender do contexto, temos significados diferentes. Porque o contexto, ele ajuda a compor os sentidos. É por isso que eu sempre digo, com certeza os outros professores de língua portuguesa, sempre dizemos o quê? Que é essencial que a gente preste atenção no contexto, né? E aí, a depender do uso e da expressão, as palavras podem mudar de sentido. Então, e aí a gente vai entrar no campo da semântica. E o que é a semântica? É o estudo do significado nos mais diversos níveis do discurso. Então, estudando como a estrutura de sons, sílabas, palavras e enunciados impacta em seu significado e em sua compreensão. É por meio da semântica que se desenvolvem conceitos como o de palavras sinônimas, antônimas ou parônimas, de conotação e denotação, ambiguidade, polissemia, entre outros.
Então, o campo da semântica é o quê? É uma área da linguística voltada ao estudo do significado, em diversos níveis, analisando inclusive o conteúdo e o contexto. Por quê? Porque o sentido, o significado, ele é conquistado por essa associação de conteúdo e contexto. E, claro, também da referência que tem o leitor, né? Dessa forma, estuda-se a relação do significado com o significante, que tem a ver com a forma das palavras, seja essa forma a sua grafia, seja o seu som. E aqui eu trouxe para a gente discutir o conceito de polissemia, que é justamente essa possibilidade de sentidos variados que uma palavra ou expressão pode ter. E é uma capacidade natural da língua, não só da língua portuguesa. Certo? É a propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos além do seu dicionarizado. Certo? E aí, a polissemia é possível porque o sentido da palavra muda totalmente. Ou seja, há certa relação entre os sentidos que ela apresenta em diferentes situações. Por exemplo, quando a gente pensa a palavra letra. Então, letra pode ser um sinal gráfico que se usa na escrita para representar os sons da fala. Como, por exemplo, o nosso alfabeto tem 26 letras. Mas letra também pode significar um conjunto de palavras que compõem o texto de uma canção. Então, a letra dessa música é muito bonita. A gente também pode usar letra quando a gente pode dizer, paguei a letra do carro. Quer dizer, letra vai ter um sentido de uma parcela. Né? A gente pode também usar letra como sentido de caligrafia. Ela tem uma letra muito bonita. Então, embora se refira às letras, né, aos símbolos, ao sinal gráfico, eu quando uso que ela tem uma letra muito bonita, eu estou fazendo um uso do sentido da caligrafia, não necessariamente do sinal gráfico. Então, isso só mostra o quê? As infinitas possibilidades na construção dos sentidos. Então, a praia parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Foi todo picado logo depois de pisar no formigueiro. Então, veja, a gente vai ter o mesmo significante, mas com significados distintos, que serão atribuídos a partir de quê? A partir do contexto, a partir dessa análise desse sentido contextual, né? E aí é que vai o campo da semântica. Então, na oração 1, formigueiro tem sentido de quê? De multidão. Na 2 tem sentido de coceira. E na 3, finalmente, refere-se à toca das formigas. Então, todos se relacionam com a ideia de multidão, muitas formigas passando e dão a sensação de comichão. Então, mesmo que a gente tenha sentidos diferentes, eles conversam um pouco. Quando a gente diz que a nossa perna está formigando, por exemplo, por quê? Porque parece a sensação de muitas formiguinhas, né? Então, mesmo que a gente tenha sentidos distintos, a gente pode observar que eles podem ser relacionados, né? E aí, tem um alerta, né? Que a gente não pode confundir polissemia com ambiguidade, embora a ambiguidade seja possível por causa da polissemia. Mas aí, o que é ambiguidade? A gente também já viu esse conceito antes. Vamos revisar, né? Então, a ambiguidade é a característica de uma palavra, expressão ou frase tende a apresentar mais de um sentido no contexto em que eles são empregados. Então, pode ser um recurso favorável na construção de um texto ou pode prejudicar a clareza e a precisão de ideias, dificultando a compreensão da leitura. Então, a ambiguidade, quando ela é planejada, ela pode ser um recurso. Pode ser um recurso publicitário, por exemplo. Pode ser usada em uma piada, pode ser usada em um texto, em que você queira realmente deixar dúbio. Mas aí, quando ela é intencional, ela é um recurso. Mas quando ela não foi planejada, ela pode ser um dificultador da compreensão. Porque se eu tenho 2 sentidos possíveis e eu não marco qual o sentido que eu pretendo, o leitor ele não vai conseguir compreender exatamente o que eu queria que ele compreendesse, né? Então, vamos ver aqui. Quando surgem por descuido, as ambiguidades são consideradas vícios de linguagem. Então, por fim, levou o filho para o seu quarto.
Mas para o quarto de quem? Não é? É o quarto do pai ou, sei lá, né? O quarto do pai da mãe ou o quarto do filho? A gente não tem como saber. Ou, que aí, no caso, tipo, quando o seu uso é intencional, é uma figura de linguagem. Mas aí a gente diz, ó, adoro o meu vizinho, mas o cachorro não para de ladrar. Então, a ironia aqui, por quê? Porque não está claro se eu gosto, assim, tanto do meu vizinho, ainda que o seu cachorro viva latindo, ou se eu não gosto dele, tanto que posso chamá-lo de cachorro. Então, aqui a gente tem, de novo, essas duas possibilidades de sentido, né? E aí, há, claro, uma diferença entre a polissemia e a ambiguidade, né? Então, a polissemia refere-se a um termo que possui mais de um sentido, e por isso depende do contexto de enunciação. Por exemplo, manga. Eu gosto muito de usar manga porque a gente consegue... É muito fácil visualizar os sentidos de manga, né? Se eu disser que eu sujei a minha manga de manga, fica claro que eu estou falando de uma fruta e da minha manga da roupa. Mas se eu digo, o fiapo de manga, peguei o fiapo da manga. Pode ser um fiozinho solto da camisa ou pode ser o fiapo da fruta. Então, é preciso que a gente marque, né, as diferenças. Sim, pois se estiver fora de contexto, pode provocar a ambiguidade, que consiste no duplo sentido. Então, a ambiguidade é quase que fruto da polissemia. Por quê? Porque a polissemia é essa capacidade de se ter diversos sentidos emprestados ao mesmo significante. Então, e agora a gente vai ver o quê? Mais alguns conceitos essenciais. Mas antes, vamos passar no chat para descobrir como é que está. Professora Adri, como é que estão as coisas por aí? Professora Camille, o chat teve um probleminha técnico aqui, mas os alunos continuam aqui, tá? Assistindo a aula, atentos. E acredito que daqui a pouco se resolvem. Tá certo, então. Maravilha. Então vamos continuar a nossa discussão sobre semântica, polissemia, ambiguidade e outros conceitos que são essenciais para a gente entender esse campo linguístico de estudo, né? Então, ó, primeiro, vamos pensar no campo semântico, que também é um conceito que a gente já viu junto aqui, né? Mas o que é um campo semântico? E é importante que a gente perceba que o campo semântico é também um conceito importante para que a gente estude semântica. Seria o campo dos significados. Então, é o conjunto de palavras que estão associadas porque expressam um sentido comum. Mas não necessariamente o mesmo sentido, já visto que não são sinônimos, né? Mas sim que compartilham uma ideia semelhante. Então, ó, vamos ler aqui um poeminha de Drummond, um trechinho, na verdade, um excerto de um poema de Drummond, e a gente discute mais um pouquinho, tá? Ó, família. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo, e a mulher que trata de tudo. Então, aqui a gente precisa perceber que as palavras menino, meninas e mulher pertencem a uma mesma área de sentido. Por quê? Porque apresentam uma relação de significado em comum. Por isso, podemos dizer que elas participam de um mesmo campo semântico. Então, vejam, a gente pode dizer que cada uma das palavras pertencentes a um mesmo grupo semântico recebem o nome de hipônimo. E aí, o termo que abrange ou engloba todo o grupo de palavras da mesma área semântica chama-se hiperônimo. Então, hiperônimo seria aquele termo mais abrangente, enquanto que hipônimo seria a palavra mais específica. E aí, no exemplo, a gente tem meninas, menino e mulher como hipônimos, ou seja, como termos específicos da palavra família, que aí seria o hiperônimo. Por quê? Porque menino, menina e mulher compartilham a ideia de família. Portanto, família se configura como um hiperônimo. Tranquilo, gente? Ó, por exemplo, aí a gente resume aqui, ó, campo semântico, conjunto de palavras que são associadas porque expressam sentido comum. Hipônimo, cada palavra de sentido específico dentro de um grupo de palavras que apresentam sentido comum. E o hiperônimo é a palavra de sentido amplo e que engloba determinado grupo de hipônimo. E para a gente ver isso mais claramente, a gente tem o quê?
Animais como hiperônimo, ou seja, o grupo abrangente de gato, cavalo, periquito, abelha, cachorro. O legume como um hiperônimo de batata, cenoura, chuchu, girimum. Galáxia como hiperônimo de cometas, estrelas. Doença como hiperônimo de catapora, bronquite, gripe e covid. Então, por quê? Todos esses hipônimos, eles compartilham uma ideia semelhante, eles compartilham um pertencimento de sentido semelhante. E aí, por isso, a gente pode organizá-los dessa maneira. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente também vai estudar a ideia de sinonímia. E, vejam, todos esses recursos, hiperônimo, hipônimo, campo semântico, polissemia, ambiguidade, sinonímia, antonímia, e os outros que a gente vai ver, todos eles nós fazemos uso cotidiano desses recursos. Mesmo que a gente não faça ideia, mesmo que a gente não consiga nomear. Então, a sinonímia é o quê? É um fenômeno de... Perdão, gente. Sinônimos são o quê? Palavras de sentidos aproximados que podem ser substituídas uma pela outra em contextos diferentes. E aí é importante que a gente saiba que não há um sinônimo perfeito. E por que não há um sinônimo perfeito? A escolha de sinonímia que nós fazemos diz muito sobre o falante. Por isso que eu defendo que há uma impossibilidade de se ter um discurso neutro. Porque toda a nossa escolha lexical, ela é impregnada das nossas contingências, das nossas particularidades. Então, quando eu escolho um sinônimo, por exemplo, que tenha um teor negativo sobre determinado assunto, eu deixo marcado em minha escolha de sinônimo o meu viés, o que eu estou achando. Né? Por quê? Porque não há uma sinonímia perfeita. Então, todas as nossas escolhas, elas são escolhas marcadas por um motivo. E aí, por isso que é essa impossibilidade de se ter um discurso realmente neutro. Né? Um discurso que não fale de quem fala. Um discurso em que a gente não perceba, que a gente não perceba os posicionamentos de quem está enunciando o discurso, né? Então, ó, um exemplo aqui. Esbravejou com vontade contra as injustiças. E aqui gritou com vontade contra as injustiças. Então, eu mudei a palavra, eu usei um sinônimo, né? E aí, esse sinônimo fica claro que eu mantenho a ideia da oração porque eu usei uma palavra com sentido semelhante. E o contrário acontece com o antônimo. É melhor, é o mesmo fenômeno, mas na questão contrária dos sentidos, né? Já que antônimos são palavras de sentidos opostos. E assim como acontece com os sinônimos, eu não tenho antônimos perfeitos, né? Eu tenho antônimos equivalentes. E aí, ó, meus longos cabelos são ásperos, mas aí eu digo que meus curtos cabelos são macios. Então aqui eu trouxe longo e curto, áspero e macio em uma relação de antonímia. Porque os pares aqui, ó, áspero, macio e longos e curtos, os pares, eles são opostos. Mas, de novo, não há um antônimo perfeito. Joia? E aí eu trouxe também a ideia, e essa aqui é novidade, a gente não tinha visto ainda, paronímia e homonímia. E aí o que é isso, gente? Ó. A homonímia diz respeito às palavras que são iguais em sua forma, ou seja, elas são iguais ou na escrita ou no som, mas que apresentam significados diferentes. E aí, esse fenômeno de homonímia e paronímia, que a gente vai ver logo em seguida, eles são responsáveis por nós, às vezes, confundirmos a escrita das palavras, nós querermos dizer uma coisa e escrevermos a palavra um pouco diferente do que é o que a gente quer dizer, achar que é a mesma coisa e comunicar sentidos diferentes. Então, ó, a gente tem os homônimos perfeitos, que são aquelas palavras que têm a grafia e o som iguais, mas têm significados diferentes. Por exemplo, o vale. Eu posso dizer, ganhei um vale do meu chefe. É um substantivo, mas eu também tenho um vale como a conjugação do verbo valer. Então, o colchão vale R$2.000. Então, vejam, eu tenho duas palavras que se escrevem da mesma forma, que se fala da mesma forma, mas que têm significados diferentes.
Aí eu tenho também os homógrafos, que têm a mesma grafia, mas tem uma sonoridade diferente, como colher, o substantivo, perdão, gente, colher, o substantivo, né? Usei uma colher de sopa de açúcar. Ou colher, ou colher, que é de recolher. Então, é importante que se colha as flores. Ou ele colhe as flores. Ele foi colher as flores, né? Que é, no caso, o verbo. Então, ó, perdão, gente. Colher de açúcar e colher flores. Então, a gente tem, né, colher e colher. Porque são homógrafos, têm a mesma grafia e sons diferentes. E a gente tem os homófonos, que têm o mesmo som. Por quê? Ó, homo quer dizer igual. Grafo é grafia. E fono é som, então é bom a gente lembrar disso. Então, quando eu digo que são homófonos, a gente tem o mesmo som, mas grafia diferente, como, por exemplo, cheque, que é ordem de pagamento, então paguei minhas compras com cheque, e cheque de checkmate, então dei um cheque. E aqui, nos homófonos, é que a gente tem realmente esses casos da gente confundir, por exemplo, seção com C cedilha, seção com SS, cozer com S, que é costura, e cozer com Z, que é de cozinhar. E aí é nos homófonos que a gente é pego de calça curta. Por quê? Porque o som engana. Então, a gente às vezes tem mais dificuldade de saber exatamente qual usar, né? E aí a gente tem a paronímia, que é um fenômeno linguístico que ocorre entre palavras que têm um significante parecido. Então, assim, não é que a gente tem o mesmo som, a mesma grafia, ou o mesmo som e grafia. A gente tem uma escrita semelhante, mas tem tem um significante parecido, mas um significado distinto, às vezes até oposto. Ou seja, palavras que têm uma estrutura escrita e ou sonora muito semelhante, porém sem qualquer relação de significado. E aí vamos ver algumas palavras parônimas, ó. Absolver, que é inocentar, perdoar, e absorver. Então, às vezes, a gente falando rápido ou escrevendo, dá pra gente confundir. Ou cavaleiro, que é do jockey, aquele que monta em cavalos, e cavalheiro, que é cortês e polido. Comprimento, que é medida, e cumprimento, que é elogio. Descrição, que é a gente definir. Discrição, que é você ser modesto, reservado. Então, veja, são palavras que não são iguais, mas são confundíveis, e a gente confunde bastante. E aí isso causa o quê? Uns ruídos comunicativos, né? E aí, para a gente exercitar todos esses conceitos, vamos fazer umas duas questõezinhas, tá certo? Então, ó, indique o item em que o antônimo da palavra ou a expressão em destaque está corretamente apontado. Então, em qual desses casos a gente tem um oposto? Ó, duradouro sucesso, quer dizer, tipo, ou efêmero, fama em ascendência ou excelsa, elegante região e carente, sala lotada ou sala desabitada. Eita. Então, gente, eu marquei na hora de fazer o slide, perdão, a alternativa errada do slide, porque o que eu quero é o antônimo. Né? Então, se eu digo que um sucesso é duradouro, o oposto dele é exatamente efêmero. Fama em ascendência e excelsa, eles são sinônimos. Então, na verdade, a professora marcou a questão errada. Mas é o quê? Percebi na hora. E aí vocês já sabem o certo. Né? E aí, a palavra tráfico não deve ser confundida com tráfego. Então, esse movimento é o quê? De paronímia. Essa relação é de paronímia, tá? Seu parônimo, claro. Em que item a seguir o par de vocábulos é exemplo de homonímia e não de paronímia? Ou seja, qual desses aqui o caso é da gente ter homonímia e não paronímia, que é esse movimento de você ter palavras que são muito parecidas na escrita, mas que têm sentidos diferentes. Vamos ver. E aí, de novo, eu marquei o caso do quê? Da paronímia, porque aparentemente a professora, quando respondeu, ela estava muito confusa. Tá, gente, veja só.
Então, vamos pular aqui. Eu acho que essa aqui eu respondi certo. Então, vamos lá. Ó, aqui é pra gente colocar. E aí, esses casos, o quê? De paronímia. Por quê? Porque concerto com S, concerto com C, eminente e iminente, sessão e sessão, reparem, tem a mesma pronúncia, mas a escrita diferente tem significados diferentes, né? Então, ó, no concerto do violoncelista, ou seja, no concerto, então a gente vai usar a palavra com o quê? Com C, que quer dizer isso de show, de concerto. Ó, eminente ou iminente? E aí? Havia muitas pessoas, pois era uma sessão. E aí, é de sessão de setor, sessão de evento? No caso, o violoncista, ele é o quê? Eminente, quer dizer que ele está em ascensão. E aí, a sequência certa, ó, finalmente uma resposta aí, resposta respondida corretamente. E aí, gente, na verdade, nossa aula chegou ao fim. Vou passar para a professora Adriana se despedir de vocês e já volto. Um beijão para vocês, pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, obrigada, Laisa, a professora Adriana, a produção que permite, né, que faz com que essa aula chegue até vocês. Um beijo, até a próxima. Tadã.